Deu? Eu botei para gravar aqui também. Tá gravando. Ah, legal. Então, é, a gente estava pode voltar. Bom, ele estava falando aqui de Kant, né? Que Kant tinha uma visão mais autônoma, né? Que teria sido ele o inaugurador da autonomia, né? Na filosofia, é isso? Isso. É. É isso. Aí, quer ler aí, Satiro? Tá Eu leio. enrolado hoje. Pode deixar que eu leio. Enquanto pensadores como Karl Marx imaginaram reformar a humanidade por meio de lutas de classes sangrentas para criar uma nova estrutura social, tanto Rousseau quanto Kant reconheciam a necessidade de se criar um novo homem para a regeneração da humanidade, capaz de reverter o estado de submissão das grandes massas trabalhadoras e servis a uma pequena elite que gozava de poder e privilégios. Essa exploração tem se mantido por milênios, desde o início da civilização, sustentada por estruturas sociais rígidas e doutrinas políticas e religiosas, cujos ensinamentos transferem para Deus a ganância, o egoísmo e o orgulho próprias dessa minoria. Desde a civilização, como tão poucos conseguiram manter a esmagadora maioria dos homens sofrendo por tantos milênios de forma submissa, vamos observar na terceira parte desse livro que a cultura de nossa civilização, desde seu início, se estabeleceu como se impor castigos e proteger com recompensas, fossem atos naturais do comportamento divino. Essa fantasia foi criada quando transferiram para a divindade o egoísmo humano, que rege as desigualdades, privilégios e preconceitos. Como vamos demonstrar, confrontar esse equívoco é exatamente o papel da Revolução Espírita. As grandes tradições religiosas do passado foram fundadas a partir do conceito moral de heteronomia, como se divindade agisse por meio de castigos e recompensas, e adotando o princípio da degradação das almas. No Velho Testamento, a gênese da humanidade está simbolizada pelas figuras de Adão e Eva, que foram repreendidos pelo erro de comer o fruto proibido e castigados com a expulsão do paraíso. O parto com dor, a mortalidade, transmitindo o pecado original para toda a sua descendência, conforme a interpretação do clero. Segundo essa tradição, para fugir da condenação eterna, é preciso sujeitar-se cegamente à vontade de Deus. Essas leis, ditas divinas, são externas ao indivíduo. Nessa concepção, a maior virtude humana seria a obediência. Os valores morais dessa cartilha são condicionamentos, pecado e castigo, sujeição e recompensa, submissão e fé cega. Interessante essa parte, né? Sim. É interessante como isso, a gente sempre fala, está muito presente no movimento espírita, né? Esse fim de semana eu estava tendo uma conversa lá com os familiares e surgiu, né, essa ideia de que se eu errei nessa vida, eu vou ter que na próxima vir para reparar o erro, né? Ou seja, os resultados do erro, o que eu fiz para aquela pessoa, como se fosse uma lei divina, né? E aí foi interessante, porque isso aqui, eu aprendi bastante com isso aqui, né? Então eu comecei a falar, não, mas não é uma lei divina, é escolha minha, né? E essa escolha depende se ainda há um resultado, se aquela pessoa, Se eu quero, né? se eu não quero. Então. Aí eu falei, tem razão, faz sentido. Eu e a Ju, a gente tem falado muito, né, Ju? Que a gente tem que parar de falar de circunstâncias da vida. Não são as Hum, circunstâncias que fazem com que isso se defina. É a nossa evolução interior que define isso. E não as circunstâncias. Tal coisa aconteceu, deixou de acontecer, não sei. Porque aí você está, sempre que você fala de uma circunstância da vida, você está falando de algo externo a você. E que não depende de você, e que você não controla, e que não vai te resolver em nada.
Quer dizer, não tem nenhuma mensagem naquele ato para você, vamos resumir assim, né? Aquilo serve para despertar o seu eu interior, vamos dizer assim, né? Uhum, Eu costumo falar dessa maneira. sim. Mas, Satiro, eu penso que para não ter influência à circunstância, você tem que ser um espírito já uma condição evolutiva muito alta. Eu penso que a circunstância é levada em conta, sim. Porque dependendo da circunstância, você vai fazer uma escolha. No caso, você vai tomar uma atitude. Sim, mas você toma a atitude não porque a circunstância é assim ou assado, mas porque a sua interpretação interior te disse isso ou aquilo. Aí sim. Agora, quando você diz assim, a circunstância me obrigou a fazer isso. Não, isso aí não É é nesse sentido isso. que eu estou falando. As circunstâncias, elas não têm esse peso que as pessoas colocam, no sentido de elas nos fazem nos conduzir dessa maneira. Não, a gente pega elas, avalia com o nosso conhecimento. Ah, mas tem coisa que eu não sei. Paciência, você vai fazer guiado pela circunstância. Faz parte da evolução que nós temos. Nós não somos, como você falou, isso é perfeito. Quando nós formos superiores, vamos saber identificar tudo. Enquanto a Quando gente não você está sabe, numa circunstância que envolve emoção, que é sim, família, a que é gente cai no isso, erro. A gente cai no a erro. E não gente é uma tem imperfeição. procedimentos diferentes, sim, Justamente. né? Sim, a gente. Ainda. Mas não é correto, não é o caminho certo para a gente evoluir. A gente não evolui dando importância para a circunstância. A gente evolui justamente tendo a compreensão, o entendimento de tomar a nossa decisão e agir naquilo ali. Não interessa para que lado. Se escolher o lado equivocado, você vai sofrer com isso. Né? Sofrer daqui a algum tempo, mesmo assim, né? Então, a circunstância, ela é o que o nome diz, circunstancial, entendeu? Para cada um, é diferente, né? Quer dizer, e cada um é o que eu decido em torno dela no mundo material que vai valer para mim. E não impacta outra pessoa. Só se a outra pessoa quiser ela quiser se impactar por isso. Senão, não impacta. É nesse sentido exatamente que você falou. Estamos alinhados, né? Você colocou que quando envolve sentimento, família, cai no erro e que não é imperfeição. Por que não é imperfeição? Não foi isso que eu falei. Bom, duas Então, eu não coisas. entendi. Um erro não é uma imperfeição. A senhora entende isso? Certo. Foi isso que eu quis Entendo. dizer. Então não cai Tá. na imperfeição. Eu posso errar e não ser um ser imperfeito. Então, faz parte do processo de evolução. Então, não precisa ser erro. Justamente. Né? Faz parte do processo de evolução. E o outro é o seguinte: quando a gente olha as circunstâncias que a gente vive, independente de quais sejam elas, em família, em sociedade, no ambiente de trabalho, não interessa onde que aconteça, não é a circunstância que define a senhora, é a senhora Sim. que usa a circunstância para se definir. Para usar o seu livre-arbítrio e fazer uma opção. Entendi. Justamente. Ah, e se eu não tenho condição eu não tenho livre-arbítrio suficiente para isso? Sinto muito. Você vai errar, porque vai escolher se apegar à matéria, à emoção, não sei o quê. Vai, em um certo momento, adquirir um entendimento. Numa outra vez que essa circunstância se apresentar, você vai acabar tomando o caminho certo. Eu penso dessa maneira, entendeu? Quer dizer, a circunstância é ferramenta para a gente evoluir. Certo. Mas quem decide não é a circunstância que decide para onde a senhora vai. Concordo. Entendeu? É a gente mesmo que decide. Né? É a gente que tem o poder de decisão. Agora, se fosse circunstância, não haveria livre-arbítrio, então. Não, a circunstância eu acho que é um meio, é uma ferramenta para a gente evoluir. Tudo bem, é o mundo material. A circunstância ela é inerente ao mundo material. Se você vem para o mundo material, você vai viver várias circunstâncias externas. Mas elas não têm que definir a senhora, é a senhora que tem que definir ela. Entendeu? Usá-la para se definir. Entendeu? Entendi. Não. Mas aqui, ó, na Gênesis, até mesmo, né, quando ele fala, ó, não se deve, quando ele está tratando a questão da nova geração, no item 28 do último capítulo, ele fala assim, ó, quando ele está falando dos espíritos retardatários, né?
Aí ele fala assim, que esses espíritos não perderão o direito de estarem na Terra novamente. Ele fala, pelo contrário, muitos voltarão porque haviam cedido à influência da circunstância Justamente. e pelo mau exemplo. Neles, a aparência era pior que a essência, uma vez livres da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte desses espíritos verá as coisas de maneira completamente diferente de como as via em vida, o que está de acordo com numerosos exemplos. Eu acho que esses exemplos, ele se refere até aos que estão no céu e inferno, né? Até mesmo de Exatamente o que eu criminosos. falei. As circunstâncias são circunstanciais, são oportunidades e não definições. Né? Então, mas ele ainda não tem o domínio. Então, as circunstâncias, ela vai influenciar o meio. E ele também fala isso lá Não, sim, salvo engano, mas acho que é no assim, mas capítulo ela vai 7. influenciar você. Eu sou influenciado por circunstâncias. Por quê? Aonde? Nos pontos aonde eu não evoluí ainda. Não tenho entendimento, não adquiri livre-arbítrio. Porque na hora que eu Então, adquiri mas aí a gente está livre-arbítrio. falando de um espírito superior, amigo, que é Não, não estou falando quando de um espírito superior, amigo. é. Eu estou separando. Num certo ato, eu consigo ter discernimento e entendimento, pouco que seja, para começar a não me deixar influenciar pela circunstância. Num outro ato, eu não tenho ainda, me deixo, digamos, levar pela emoção. Eu sou um espírito imperfeito, eu não sou perfeito. O que eu estou dizendo é que a circunstância é uma ferramenta. Se você. E é independente de cada um de nós. Não depende do lado de fora. Não é o lado de fora que define. O lado de fora coloca a circunstância e eu uso ou não uso ela. Se eu tenho ou não tenho entendimento. Ou não é assim que funciona. Então, mas aí está falando de um nível, porque quando eu ajo autonomamente, ou seja, uma razão esclarecida, uma vontade livre, é porque não existe nada nem externo a mim e nem interno a mim. Externo como circunstâncias, pessoas, e Isso. interno as minhas emoções, as minhas crenças Justamente. incutidas dentro de mim. Aí eu sou um espírito livre. Não existe nada que tire o meu desequilíbrio. A maioria de nós, não chegamos nesse nível. Então, as circunstâncias influenciam, né? As crenças que eu Não. tenho incutida dentro de mim Mas nós influenciam. estamos concordando, amiga. Eu não estou dizendo que não influencia. Eu estou dizendo que eu posso, em alguns aspectos, como eu sou um ser em evolução, pegar essa influência e passar por cima dela. E em outros, eu só tenho essa influência para lidar com isso. E eu uso ela. Seja lá por que for, por causa externa ou por causa interna. Entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Eu sou imperfeito. Agora, eu não sou imperfeito. Eu não sou imperfeito no sentido assim, eu estou em evolução. Mas não estou em evolução em tudo no mesmo grau. Tem coisa que eu tô cá atrás no início. E daí eu vou usar minha emoção e vou sair atropelando. Tem coisa que eu tô mais adiante um pouquinho. Eu já tenho algum entendimento e eu já domino um pouco da circunstância. Ele peraí. Eu não preciso reagir dessa maneira à circunstância. Eu posso fazer uma coisa diferente. Porque nós estamos justamente evoluindo. É a mesma coisa que você falou, que eu estou dizendo. Agora, porque eu tenho muito cuidado com o seguinte, eu não sou um espírito que é levado pelas circunstâncias e de repente eu me torno livre. É gradativo. Eu estou no gradação. Eu estou na gradação. Porque senão fica essa impressão, as circunstâncias me conduzem. O meio define quem eu sou. Não define. Se define é porque eu ainda não evoluí o suficiente. Então, mas aí Fica o quê? a questão da gente refletir. A gente é influenciado ainda pelas Sim, circunstâncias mas e pelo meio. influenciado não é dominado. É influenciado. Eu não estou dizendo que não é influenciado. Eu sou influenciado. Mas não é dominado pela circunstância. E você não pode julgar quem é dominado e quem é. Todos somos influenciados igualmente. Como eu vou lidar com essa influência que é a diferença. Hein? É subjetivo, a gente não dá para fazer inferência do outro. Justamente, é o que eu estou falando. Mas eu posso fazer uma inferência sobre mim, como eu fiz agora. De que eu recebo a influência sempre. Algumas eu filtro, lido com elas e controlo. E não me deixo influenciar pela circunstância.
porque eu sei que é uma circunstância da vida. Outras eu não consigo sequer perceber. E saio fazendo as coisas. Saio respondendo com a emoção que eu tenho. Com instinto, emoção, sei lá o quê. Para botar dois extremos aí na situação. Eu sou assim. E eu acredito que todos nós somos assim. É óbvio que o dia que eu for um espírito superior, aí eu tenho total domínio sobre tudo. Mas eu não cheguei lá ainda. Não precisa ser espírito superior, um grau de espírito livre, né? Você já está livre das influências da matéria. Você ainda falta Justamente, eu muito não para estou chegar no livre. espírito superior, mas, né? Pois é, mas eu não sou completamente subjugado. Eu sou espírito matéria. Nós estamos nessa época, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu acho que a gente tem que se lembrar, é que as circunstâncias podem influenciar se você deixar. É isso que eu quis dizer. Estou mentindo? Estou falando alguma coisa que não faz sentido? Ou seja, se eu não quiser me deixar, se eu conseguir já ter evolução para naquele aspecto não me deixar levar Então, aí a gente, por isso que tem que fazer a pontuação, porque Pois é, mas a é a forma como você pontuação que eu colocou fiz. no começo deu um outro entendimento, Então pronto, então está esclarecido. né? A forma como você fez a colocação no começo deu um outro entendimento. Agora você colocando, quando eu consigo, Mas né, é o que eu falei. chegar no ponto de espírito livre, eu não sofro a influência da matéria. Não, eu Porque sofro. o próprio espírito aqui num estado de refratário já está dizendo, ele tem essa questão Não, das pois é, mas ideias do velho eu mundo. sempre vou sofrer a influência da matéria quando encarnado. Só que em alguns aspectos eu já sei filtrar, sei lidar com isso e já não uso essa influência para nada. Não sigo o caminho que me foi indicado. Eu faço outra Porque coisa, só isso. acaba caindo um pouco nisso que a gente tem estudado, né? Que, por exemplo, hoje eu começo a entender que é normal eu ter raiva. O que não é normal ou que não é saudável é eu usar essa raiva e desenvolvê-la nas diversas coisas que, Qualquer emoção, né? alegria também. É, Tem sim, gente que é viciada em alegria, não tem? É verdade. irracional. Seja lá com o que subterfúgio ela use para ficar alegre, né? É. Puro ato não é errado. O que é errado é transformar em hábito, não é isso? Ou em vício, É no isso caso. mesmo. Aí você começou um grau de evolução em direção à imperfeição. Aí você vai ir, aí o sofrimento é inerente. E ele é errado porque ele te traz, ele primordialmente porque ele faz mal para você, né? Ele atrapalha a sua evolução e traz sofrimento para você. Errado não é errado a palavra, ele é imperfeito por isso. Uhum. E aí um ato, quando a gente fala um erro, tem que classificar o erro. Você está falando de um erro contínuo, que já virou um hábito, ou de um erro momentâneo? Momentâneo. Ah, então... Isolado, né? Momentâneo a gente faz vários. Eu fico tentando me lembrar de que muito poucos de nós desenvolvem perfeição. Mas não quer dizer que a gente não erre. O erro faz parte do nosso aprendizado. Mas errar não é desenvolver imperfeição necessariamente. Você pode errar, aprender e começar a entender que daquele jeito não funciona. Da próxima vez você já começa a fazer diferente. Já não insiste naquilo. Agora eu posso conscientemente saber que aquilo não é certo e querer fazer aquilo daquele jeito. Aí é consciente. Aí você está num belo caminho para desenvolver um hábito que não é muito legal, entendeu? Você escolheu desenvolver aquele hábito. Uma pergunta, veja se eu estou certo, mas pelo que eu entendo hoje, a gente não consegue nem julgar o outro, não, e também não é certo, né? Não Para consegue. falar, fulano é imperfeito, porque de repente a pessoa pode errar por uma vida inteira, mas isso não se transforma numa imperfeição? Não, nós erramos a vida inteira. O ponto é o seguinte, você erra conscientemente no mesmo lugar? Deu pra Ah, é entender? verdade, né? Se for consciente. É a reiteração do Conscientemente. erro. Não é isso? É. É Esse é o errar pior, esse é o erro. É aquele que você deve botar uma plaquinha de ouro na frente da tua casa. Aí eu erro sempre aqui. Aí tu tá Mas, com belo... Paulo, uma coisa que é importante é assim, às vezes a gente analisa isso como nos grandes erros, né? Mas, por exemplo, uma pessoa maledicente,
ela tem como fala mal dos outros, faz fofoca, faz injúria, calúnia. Então, isso já se tornou um hábito tão normal para ela que a permanência, a persistência desse hábito vira uma imperfeição. Entendeu? Porque a gente tem o hábito de falar, né? Às vezes os grandes, mas não, tem pessoa que mente Sim. muito, né? Enfim, essas coisas que a princípio parecem coisas tão corriqueiras, mas que é aí que começa Excelente exemplo. Realmente a enfraquecer a moral. Eu acredito que pessoas que fazem maledicência, né, Marisa, elas têm algum tipo de prazer em fazer isso. Sei lá, baseado em quê? Mas elas devem ter algum tipo de prazer ou de alegria em ficar fazendo isso. Por que elas fariam isso o tempo todo? Pois é, que nem algum ganho que ela está tendo, entendeu? Entendeu? Que nem uma vez uma amiga minha, nós estávamos conversando, ela falou assim, eu detesto fofoca, né? Aí eu ingenuamente falei assim, eu também não suporto. Ela falou, não, eu não suporto quando não me conta até o fim. Boa! Então, assim, aí você falou assim, vou pegar um cafezinho. Sai da sala. Então, porque... Mas, Marisa, o Paul Janet, ele vai trabalhar a questão da imperfeição, não, né, com o mesmo nome que Kardec está trazendo, imperfeição, mas o vício moral, a maledicência, a mentira, né? Lembra que ele ainda traz as perguntas, será que verdadeiramente o ser humano pode mentir para si mesmo? Ou ele vive uma ilusão? Ele traz esses questionamentos no tratado, né, elementar. E ele fala muitas vezes, a maledicência, ele é um crime que talvez ele não é tão punido por lei, né? Mas, perante a lei divina, existe uma outra consequência, diferente do que a nossa lei, né? Ele traz essa questão, né? E a questão da imperfeição, eu vejo que Kardec associa a questão, né, do egoísmo e do orgulho muito fortemente, né? Ali você já gerou uma imperfeição, mas isso também eu vejo como associada à questão de um falso entendimento. Normalmente, eu concordo, é mais comum ter um falso entendimento por trás. E a pessoa achar que está fazendo a coisa certa. E é tão interessante, né? Eu vou contar bem rapidamente, porque é um caso tão inusitado que aconteceu comigo, que eu sempre, quando tenho oportunidade, às vezes, de em estudo, em aula, falar sobre isso, eu falo. Eu vou contar bem rapidamente, que eu não quero ocupar tempo do estudo, mas assim, há 40 anos atrás, nós compramos aqui o terreno em Itatiba, e eu trabalhava no metrô, o Rui também, meu marido, e a primeira férias que nós tiramos, nós viemos para cá, ficamos no hotel e capinamos o terreno, os loucos, né? 2.500 metros quadrados, a gente de enxada na mão, achando que o terreno ia ficar lisinho, que os pais iam vir no final de semana ver, né? Imagina, quando a gente terminou de 2 metros, o outro metro já estava crescendo. Bom, enfim. E aí, naquela época, os bancos, para você tirar talão de cheque e tudo, você tinha que ir na agência, e aqui em Itatiba não tinha agência. Na época era o Banespa. Aí nós fomos para São Paulo um dia, bem cedinho, tipo 7 horas da manhã, que o banco abria às 9. Bom, o fato é que um dia, quando eu voltei, e nós estávamos de férias. Quando eu voltei de férias, uma pessoa me ligou, uma menina que trabalhou comigo, e que passou a trabalhar na CESP. Oi, Má, tudo bem? Tudo bem? E aí, você está melhor? Aí eu falei assim... Desculpa, gente. Aí eu falei assim, melhor do quê? Aí ela disse assim, não, eu soube que você não está muito bem, porque naquele mês que nós estávamos de férias, a gerência que o Rui trabalhava foi desfeita e os empregados iam ser remanejados, como sempre, para outras áreas, o que de fato aconteceu, né? Ele foi para outra gerência. Bom, enfim. Aí essa pessoa me ligou e disse assim, você está melhor? Melhor do quê? Não, eu soube que você não está bem, né? Que a gerência do Rui foi extinta e parece que ele foi demitido, e me disseram que você estava numa clínica em Itatiba, porque você não estava bem psicologicamente. Eu, hã? Como assim? Não, foi o que me disseram. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar, então? Vamos. Então, vocês vejam o que aconteceu. Uma pessoa
que eu não sei até hoje quem foi, porque teve um outro desdobramento. A minha chefe, quando eu cheguei de férias, chamou na sala dela e falou assim: Marisa, fecha a porta. O que aconteceu que te viram no banco chorando, de óculos escuros, 8 horas da manhã? Gente, olha isso. Eu fui no banco, estava de óculos escuros, porque eu estava com sono, com cara de sono, para tirar talão de cheque. E uma pessoa me viu no banco. Essa eu sei quem foi. Falou: oi, Marisa, tudo bem? Tudo bem. Ah, estou correndo, vim tirar talão de cheque. E essa outra pessoa ficou sabendo que a gerência do Rui tinha sido desfeita, que ele tinha sido remanejado e que eu não estava bem psicologicamente, estava internada numa clínica em Itatiba. Agora vocês me perguntam, da onde essa pessoa tirou isso, gente? Maledicência pura, né? Então, olha que... E aí eu entro numa coisa que o Satiro talvez tenha falado, porque eu acho assim, não sabemos por que mecanismos, né? Talvez analisando mais a fundo Ju, eu, ou mesmo quem não é psicóloga, mas, claro, usa o raciocínio analítico, que prazer que teria essa pessoa em inventar uma história dessa, né? O que prazer que o ser humano sente, às vezes, em fazer uma fofoca, né, tão, enfim, que atinge as pessoas, né? Atinge moralmente, pessoalmente, né? Então é isso, quer dizer, vira hábito na pessoa. A pessoa se compraz, né, em disseminar a fofoca, né, a maledicência, e aí realmente vira uma imperfeição. E a gente sabe, quem trabalhou em empresa, quem trabalha em empresa, sabe que o corporativismo é assim, né? Infelizmente. Sim, É um péssimo hábito, né? sim. Exatamente. Mas envolve algum tipo de prazer, sim, eu concordo com isso. Nem que seja os 5 minutos de glória. Uma satisfação Eu não sei momentânea. se é uma questão de como é que é? Se Compraz. com prazer com o mal. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem algum outro equívoco aí que a pessoa construiu, entendeu? É aquilo que falou, é o falso princípio. A pessoa acredita que ela está fazendo bem. Sim, sim, o prazer é o que ela sente, não é prazer com o mal. Ela sente prazer aparecer naquele Você momento. Ela quer não um exemplo bobo, mas assim, quantas pessoas não dizem estar fazendo bem quando, por exemplo, eu estou castigando meu filho, estou fazendo bem para ele. Ela acredita naquilo. Seja qual for o tipo de castigo que ela dá. Ela acredita que o castigo, como é que o pessoal falava antigamente, o pessoal mais velho, molda o caráter, não é isso? Uma coisa assim? O É, castigo isso aí. molda o caráter. Castigo moral. Já ouviu isso? Eu já ouvi pessoal mais velho Já, falando. já. Ou seja, ela realmente acredita naquilo. Fala, não, isso aí é um projeto de masoquista, de sadomasoquista. O cara gosta de ficar torturando os outros. Não, ele acredita naquilo, entendeu? Ele acha que está fazendo bem. Então eu acho que a gente tem que... É por isso que é complicado você julgar os outros, entendeu? Você não sabe o motivo da pessoa fazer. E também, não sei, acho que no máximo isso ajuda a gente a pensar sobre a gente mesmo, né? Porque a gente faz isso, né? A gente já achou que o castigo, tá vendo? O cara mereceu aquilo. Quem falou isso acabou de falar a mesma coisa. O cara foi castigado e ele mereceu o castigo. Mas o castigo resolve o quê? A gente tá vendo que nada, né? Não é o castigo que vai fazer a pessoa ter entendimento e evoluir. Não é isso. É outra construção, diferente dessa. Né? Por isso que é falso esse tipo de pensamento. É errôneo e falso. Eles incutiram isso na gente. Né? Isso aí. Isso aqui? Vamos lá. Nas doutrinas reencarnacionistas do Oriente, a mitologia é outra, mas os valores inerentes são os mesmos. Em suas narrativas, originalmente a alma é boa como criação de Deus, mas ao manchar-se pelo pecado provocado pela desobediência e pelos erros cometidos, determinam a reencarnação como castigo, recebendo a pena de viver como animais, insetos, mulheres ou párias, conforme a gravidade do delito.
De acordo com o hinduísmo, por exemplo, as almas criadas perfeitas caíram pelo erro e foram encarnadas no mundo como punição, sendo mantidas na roda das reencarnações até que se purifiquem e voltem ao todo universal. Na Grécia Antiga, os mitos descreviam a queda da alma que vivia junto aos deuses, quando sucumbiu ao orgulho e egoísmo, ocasionando sua degeneração e condenação a encarnar como homem ou animal. Penalidade que se estenderia até a superação de todos os seus pecados. De acordo com esses mitos, quanto mais simples, pobre e trabalhador braçal for o indivíduo, mais culpado e pecador teria sido no passado. Deveria andar de cabeça baixa, sofrer calado sua condenação, submisso à misericórdia divina, como escravos do pensamento. Essa representação fantasiosa da massa humana trabalhadora interessava diretamente aos poderosos governantes, sacerdotes abastados e nobres. Essas ideias ancestrais se perpetuaram pela tradição como revelações divinas sobrenaturais. Mas não foram somente as tradições religiosas que propagaram a moral heterônoma. Por sua vez, as teorias materialistas surgidas no século XIX abandonaram os mitos e superstições, mas mantiveram o conceito da heteronomia que submete os homens às leis externas da sociedade, ou à lei do mais forte determinada pelas diferenças orgânicas. Segundo Augusto Comte, por exemplo, as grandes massas de operários e todas as mulheres não possuíam desenvolvimento adequado de seu cérebro e estavam, assim, organicamente impedidos pela natureza de fazer uso adequado da razão, devendo se submeter ao comando de uma minoria, uma elite de homens, guarnecida de um sistema nervoso privilegiado, capaz de torná-los cientistas, dirigentes, comandantes da massa ignóbil. Essas delirantes fantasias do positivismo kantiano foram bem aceitas em seu tempo. Ideias semelhantes dominaram os séculos seguintes e ainda persistem. Parafraseando o conto da águia criada entre as galinhas, narrado por Leonard Boff, o período histórico no qual se estabeleceu o espiritismo pode ser representado pela águia ignorante de sua natureza por ter vivido em um galinheiro, como se fosse uma delas, sem saber o que fazer ao pé de um precipício. Mergulhar no abismo do niilismo seria a opção do materialismo. Retroceder como uma galinha de asas encolhidas, pé ante pé, seria a escolha da restauração monárquica e clerical, retornando aos escombros do velho mundo. Por fim, mirar as nuvens, enfrentar o novo, abrir as asas e voar, perseguindo seu destino como nobre ave, é o que propunha o espiritualismo racional. Tem uma nota aqui no Leonard Boff. Leonardo, a águia e a galinha, uma metáfora da condição humana. Editora Vozes. Se ao animal é natural o condicionamento, permitindo os benefícios da evolução das espécies e de sua conservação, a natureza do espírito humano é o livre-arbítrio. O livre pensamento faz do homem um ser inteligente, proativo, com opinião própria. Desse modo, a teoria da autonomia é a base fundamental de transformação que germina na humanidade, representando sua regeneração pela construção de um mundo novo. O filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget, estudando o juízo moral na criança, estabeleceu uma associação entre moral heterônoma, coação e submissão, e moral autônoma, cooperação e respeito mútuo. Vejamos. Reconhecendo com efeito a existência de duas morais na criança, a da coação e da cooperação, a moral da coação é a moral do dever puro e da heteronomia. A criança aceita do adulto um certo número de ordens, às quais deve submeter-se.
quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o que está de acordo, o mal, o que não está de acordo com essas ordens. A intenção só desempenha pequeno papel nessa concepção. E a responsabilidade é objetiva. Mas, à margem dessa moral, depois, em oposição a ela, desenvolve-se pouco a pouco uma moral da cooperação, que tem por princípio a solidariedade, que acentua a autonomia da consciência, a intencionalidade e, por consequência, a responsabilidade subjetiva. Segundo Piaget, é possível transpor para a sociedade esse processo psicológico natural da criança, sucedendo no transcorrer das gerações, num sentido de complexidade, uma sucessão natural da coação para a solidariedade, da moral heterônoma para a autônoma. Nas sociedades conformistas em que o povo é explorado, a coação determina a submissão e passividade. Já onde a liberdade é promovida, surge a ação solidária, a responsabilidade do indivíduo para com o todo e vice-versa. Bem compreendida, a autonomia da consciência é o fundamento da boa nova trazida por Jesus e encoberta pelo interesse de dominação das igrejas e cleros. Ideia moderna, intuída por Rousseau e teorizada por Kant, a moral pela educação libertária influenciou as gerações francesas, depois da Grande Revolução. Nesse momento, os espiritualistas racionais tinham como objetivo superar a luta de opostos radicais, representada pelos filósofos materialistas de um lado e pelos autoritários e saudosistas restauradores do poder papal e da monarquia de outro. Os espiritualistas criaram o terceiro caminho, quando tomaram a Universidade de Humanas, na época, Ciências Morais, e fundaram uma filosofia libertadora, baseada no conceito de educação pela liberdade e pela autonomia moral, sustentada por pensadores como Royer Collard, Maine Debihan, Victor Cousin, Theodore Geoffroy. Essa filosofia espiritualista moderna foi ensinada nas escolas, sendo responsável pela educação moral da geração que veria surgir o espiritismo na França. Tudo tranquilo? Tranquilo. Eu quero comer aquilo que a Marisa está comendo ali, Ju. Olha que na hora que ela pegou, era pipoca não, mesmo, isso eu não senti quero. até o cheiro. Isso eu não gosto. Tá tudo bem, pode comer. Então, além do espiritualismo racional... a Ju também Já tá pedi comendo. para ela mandar para mim aqui. Meu Deus, esses grupos estão ficando cada dia... Falei, Marisa, libera pipoca para nós. Eu passei em off. Além do espiritualismo racional, vamos esclarecer na quarta parte da obra a importância fundamental do magnetismo animal como ciência precursora do espiritismo. Na mesma época da Revolução Francesa, dois grandes visionários perceberam a falência do modelo de medicina milenar e ultrapassado de seu tempo, que considerava a doença como uma degeneração orgânica, ou invasão do mal no corpo. Essa medicina antiga estava representada pela teoria humoral, que prevaleceu por séculos, em que o excesso de sangue, a bile amarela ou negra ou a fleuma precisavam ser supostamente extraídos do corpo, por meio de sangrias. Eu só ia comentar, eu nunca tinha percebido isso, agora eu entendi. Como até isso está baseado no falso princípio da dualidade, né? Sim. Como está tudo ali. Incrível. Nós tentamos isso com a Juliana e não funcionou, e a gente descobriu que é dualidade. Entendeu? Ela não se recuperou, ela não melhorou, então... Mas vamos seguir em frente. Essa medicina antiga, representada pela teoria humoral que prevaleceu por séculos, em que o excesso de sangue, a bile amarela ou negra ou a fleuma precisavam ser supostamente extraídos do corpo por meio de sangrias.
aplicação de substâncias causticantes, perfuração de bolhas e outros métodos perniciosos. Esses visionários, Franz Anton Mesmer e Samuel Hahnemann, criadores das ciências do magnetismo animal e da homeopatia, trouxeram para a cura o conceito de autonomia. Considerando a doença como perturbação da harmonia orgânica e a recuperação da saúde como sendo um esforço natural da economia animal, patrocinada pela Vis Medicatris Naturae. Segundo essas duas ciências médicas, o corpo recupera sua saúde pela força vital que a anima, estimulada pela doença artificial induzida pelos medicamentos homeopáticos ou pelo passe magnético. Ambas as teorias possuem a mesma base conceitual, ainda hoje mal compreendida. Além disso, Mesmer descobriu que a ação do passe provocava um estado alterado de consciência, que ficou conhecido posteriormente como sonambulismo provocado. Os pacientes nessa condição especial, crisíacos ou sonâmbulos, adquiriam capacidades extraordinárias, como ver à distância e examinar os órgãos interiores, uma intuição da cura e do tratamento adequado à sua condição patológica. Esses fenômenos seriam derivados de uma lucidez sonambúlica, ou um sexto sentido, como propôs Mesmer. Ocorria uma revolução grandiosa na psicologia experimental, influenciando médicos, psicólogos, pensadores, filósofos e cientistas. Satinho, Oi. só um minutinho. Paulo, eu não sei se você já viu, mas quando a gente fez um estudo com o Mesmer lá na Serra Gaúcha, ele indicou, se você procurar no YouTube, dá para alugar e dá para comprar. Para alugar é baratinho, é coisa de R$ 5. É um filme que chama Mademoiselle Paradis. Não sei se você já viu. Que, assim, em termos de produção, não é nenhuma Brastemp, mas dá para a gente ter uma ideia do trabalho de Mesmer, tá? É um filme mais fidedigno sobre como Mesmer trabalhava do que os outros que existem aí, entendeu? Legal, vou olhar. Pois bem, Mademoiselle Paris. Paradis. Mademoiselle Paradis. Como se fosse paradiso, mas sem o O no final. Paradis. Isso. Depois fala comigo, dona Mira, que eu ajudo a senhora e o Paulo. Tá bom. Pois bem, o professor Rivail estudou a ciência do magnetismo animal, teórico e prático, tanto no âmbito da cura, como também quanto a todas as fases do sonambulismo, por 35 anos antes de elaborar a ciência espírita. Esses diversos precursores, iluminismo, espiritualismo racional, a teoria moral de Rousseau e Kant, a ciência do magnetismo animal e da homeopatia, além das doutrinas sociais fundadas na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, tinham em comum a fundamentação teórica no conceito moderno de autonomia intelectual e moral. E o professor Rivail, educado pelos princípios de Rousseau e Pestalozzi, tornando-se importante especialista desse tema, compreendia muito bem esses conceitos fundamentais. Quando Kardec estabeleceu o diálogo com os espíritos, adotando critérios rigorosos para atestar a origem e validade dos seus ensinamentos inequívocos, uma teoria bem definida foi surgindo, de forma evolutiva e sustentada, uma mensagem apropriada ao seu tempo e que apontava para a transformação moral da humanidade. Pretendemos elucidar essa teoria esquecida, demonstrando que a moral espírita valida a tese da autonomia moral, ao denunciar a falsidade da degeneração da alma pela queda, como causa de castigo divino. Na realidade, é lei universal a perfectibilidade em que todos os espíritos iniciam suas primeiras vidas humanas, simples e ignorantes, evoluindo intelecto-moralmente por seu esforço e vontade, a partir das leis presentes em sua consciência, quando racionalmente compreendidas,
como bem definiu Kardec. A encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito, realizando a sua missão providencial. Trabalha seus próprios adiantamentos pela atividade e pela inteligência que deve desenvolver, a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Então conclui: o que é errado é admitir, em princípio, a encarnação como um castigo. Na Revista Espírita de 63. De forma Oi. Só um minutinho. Se vocês quiserem, essa parte que ele fala do Pestalozzi, tem 2 livros aqui, se vocês quiserem. Um é esse aqui, ó, Pestalozzi, Educação e Ética, tá? Ah, você falou dessas obras. Coloca lá no grupo os nomes pra gente, que aí a gente vai atrás. E o outro é esse aqui, ó. Quem quiser conhecer o Kardec ainda como professor Rivaio... Falou muito bem. Esse aí eu tenho já. Textos pedagógicos. Paulo tem, né, Paulo? Paulo? Tenho. Textos bem bacana também. Eu ainda não tive tempo de dar uma olhada. E dei uma olhada por alto. É bem legal, parece. É boa indicação isso daí. Sim. Dá tempo ainda? Ninguém nada a comentar? Dá para ler mais um pouquinho. De forma inédita, os espíritos superiores vão ensinar que a autonomia fundamenta uma lei natural da criação universal. Ainda na parte 4ª, veremos que o Espiritismo revela e explica a admirável lei natural da escolha das provas, que sustenta sua teoria moral, cujos fundamentos e consequências vamos explorar minuciosamente nessa obra. Segundo essa lei revelada pelo Espiritismo, não há acaso nem punição nas situações penosas da vida, pois o espírito as escolheu voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Elas são, pois, produto do livre-arbítrio e não da fatalidade. Revista Espírita de 68. O que vamos evidenciar nesse livro, enfim, percorrendo o caminho da história e filosofia da ciência espírita, é que a doutrina moderna da autonomia moral e intelectual seja representada pelo livre exame, liberdade de consciência ou fé raciocinada. É o alicerce fundamental do espiritismo, como explica Kardec quanto ao livre pensamento. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo, porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outras palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente. Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ativo inteligente em lugar de uma máquina de crer. Revista Espírita, né? 67. Legal. Para a fundamentação, vou ler mais um pouquinho. Para a fundamentação da moral em suas obras, o filósofo Kant definiu os conceitos de educação pela liberdade, moral autônoma, livre-arbítrio, religião natural e fé racional. Na concepção desse autor, liberdade e autonomia estão essencialmente vinculadas. Nesse sentido, iluminismo ou esclarecimento é pensar por si mesmo, agindo moralmente segundo os valores de sua consciência, mesmo em prejuízo de nossos interesses próprios, e independente de regras convencionais ou das religiões formais. Não foi por acaso que o professor Rivail adotou esses conceitos e significados para definir o Espiritismo em suas obras. Para ele, o Espiritismo tem tendências liberais e antirretrógradas. Tal é, com efeito, a impressão que ela produzirá sobre todos aqueles que se derem ao trabalho de estudá-la. Diante daqueles que viam uma nova seita no movimento espírita que surgia, Kardec vai demonstrar, sem rodeios, tratar-se de um grande erro, porquanto sua ignorância das tendências do espiritismo é tal que não sabem mesmo que é uma doutrina liberal.
sendo também emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega, que vem proclamar a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda a crença séria. Idem, revista 67. Paramos aqui? Tem mais um parágrafozinho, acho que é O legal. Espiritismo é uma doutrina liberal no sentido do movimento iluminista e do espiritualismo racional de seu tempo, aos quais se vincula, como afirmou o professor. Toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho do espiritismo, que dele é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Legal. Achei legal porque aqui ele teve mais de uma vez que eu vi o Paulo Henrique mostrando isso sobre outro trecho, outro conceito também, que a gente toma como, tem que tomar no conceito, no contexto de Kardec, né? Por exemplo, doutrina liberal, no sentido do movimento iluminista e não o liberalismo que a gente conhece hoje, né? Exato. Sim. Tem que O problema do contexto é grave, né? A gente, hoje eu estava corrigindo a minha esposa nisso daí. Ela fez um juízo de valor de uma coisa do passado que os nossos pais faziam com os valores de hoje em dia. Eu falei, cuidado, Sim. que antigamente não se pensava dessa maneira, se pensava de maneira diferente. Então você não pode, né, fazer o juízo de valor, né? Você tem que ver Sim. o tempo que eles viviam, né? Quer dizer, Exato. esse é um cuidado que a gente tem que ter. É isso aí. Bom, legal. Legal, bacana esse trecho. É uma obra bonita mesmo, né? Como todo mundo fala, né? É lindo, esse livro é lindo. Então tá bom. Paulo, deixa eu avisar uma coisa a você. Quarta-feira que vem eu estou de novo lá no NEC Biel, então eu não estarei aqui. A cada 15 dias, né, eu estou lá Tá. fazendo o que é o Isso. espiritismo, tá? Mas Tá depois joia. Mas eu venho, toda quarta eu venho. Fica gravado? Fica, né? Fica. Fica assim. Nos Ah, dois então tá bom. YouTube. Ótimo. Fica gravado, sim. Eu também publico no EPT. Estou publicando todos no Isso. EPT e no Legado. Os dois estão publicando. Tá bom. Tá bom? Tá já então, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Até a semana Abraço.